Bom dia a todos. Dando sequência aos nossos Grand Rounds, hoje nós temos um assunto extremamente interessante e é bem assunto da hora. Tem saído na imprensa médica, na literatura médica, alguns questionamentos a respeito dos stents, sobre stent recoberto, stent não recoberto, e está gerando um certo frisson entre os médicos e também entre os pacientes que já colocaram seus stents. Então, para nos ilustrar a esse respeito, nós convidamos o professor Jorge Pinto Ribeiro, que vai nos dar uma palestra para nos esclarecer sobre o assunto. Muito obrigado, professor Seligman. É uma grande satisfação que eu tenho de discutir um assunto tão importante para todos nós. Eu agradeço a indicação do professor Fux para tratar desse tema, que tem, como os senhores sabem, gerado muita discussão, e particularmente uma publicação na semana passada, numa edição do New England Journal of Medicine, de 8 artigos tratando sobre o tema, caracterizando claramente a importância para toda a comunidade. Nós escolhemos um título, que é Stents Recobertos, Mitos e Fatos. A ideia é colocar a controvérsia toda e as informações disponíveis e depois ter um tempo para discutir esse assunto que tem gerado discussões muito calorosas. Como eu faço normalmente, aqui eu aponto para os senhores o potencial conflito de interesses que podem existir através das relações pessoais ou institucionais com a indústria farmacêutica e de materiais, especificamente com relação a esta apresentação. Eu aponto que essas duas empresas, a Cordis e a Microport, produzem stents recobertos, e aqui eu estou indicando que já fui a congressos patrocinados pelas empresas, e essa aqui também patrocinou um trabalho que eu vou mostrar os resultados para vocês, realizado aqui no hospital. Eu vou começar apresentando um caso clínico. Nós, pessoalmente, temos utilizado bastante os stents recobertos nos últimos 5 anos, melhor, 4 anos e meio, e eu vou apresentar esse caso clínico. É um paciente IS de 59 anos, masculino, com diabetes, neuropatia diabética, que em 1997 se apresentou com insuficiência cardíaca, tinha lesões de 3 vasos, disfunção sistólica, foi operado pelo Dr. Orlando Vender, com melhora do quadro clínico e melhora da disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então foi um paciente aparentemente que se beneficiou muito da cirurgia de revascularização miocárdica. Há 2 anos atrás ele se apresentou com angina instável e foi implantado na coronária direita um stent recoberto com rapamicina, que é um dos agentes antiproliferativos que nós utilizamos, com melhora dos sintomas. Semana passada, esse paciente se apresentou na sala de emergência com dor abdominal e hipotensão. Eu chamo a atenção que ele tem uma neuropatia autonômica grave, diabética, e tinha supradesnível de ST. Foi levado para o cinecoronariografia de urgência. E vocês podem ver, aqui nós temos a injeção da coronária direita, nós temos o stent recoberto com rapamicida aqui, e uma evidente trombose no início do stent, com uma circulação tênue para a coronária direita. Então eu apresento para vocês porque ao longo desses 4 anos e meio, esse foi o primeiro caso dos meus pacientes que apresentou um episódio evidente de trombose intra-stent e que faz com que todos nós possamos pensar sobre essa situação prática. Nesse contexto, eu vou apresentar as informações hoje disponíveis, seguindo uma linha de processo decisório de conduta médica, que é a tradicional. Qualquer intervenção terapêutica ou mesmo diagnóstica, nós gostamos de saber qual é a eficácia, a efetividade, custo-efetividade e segurança. Nesse contexto, eu saliento algumas afirmativas que têm sido feitas e essas eu pretendo trazer para vocês no final a minha opinião do que é mito e do que é fato. E fundamentalmente sobre eficácia, se esses stents realmente reduzem reestenose,
na efetividade, se o que se encontra no ensaio clínico pode ser aplicado na prática, o ensaio clínico que é um estudo de eficácia controlado, se na prática clínica isso pode ser reproduzido, se nós temos informações de custo-efetividade que podem afirmar que a relação de custo-efetividade desses dispositivos é inaceitável, como é dita muitas vezes. E, finalmente, a informação mais recente sobre a segurança, fundamentalmente focando em trombose e aumento de mortalidade. E, começando com a primeira pergunta, da eficácia. Há evidência de que os stents recobertos com agentes antiproliferativos reduzem reestenose, e eu uso uma de tantas informações, mas essa aqui, até por ser um dos artigos do New England da semana passada, eu mostro uma das meta-análises que tem 1.748 stents pacientes randomizados para stent recoberto com rapamicina ou não recoberto e 3.500 randomizados para outro stent com agente antiproliferativo, com paclitaxel, com acompanhamento de 4 anos. E aqui mostra uma informação, certamente a mais consistente que nós temos na literatura, de que quando compara-se a revascularização de vaso-alvo, que é o melhor marcador de reestenose clínica nesses ensaios, há uma evidente vantagem, no caso aqui, rapamicinas, ao longo de 4 anos, 7,8% de revascularização de vaso-alvo, e os não recobertos, 23,6%, o paclitaxel, 10,1% versus 20%. Essa é uma informação que é consistente e que fica muito claro de que esse é um fato documentado. Passando para a efetividade, eu me sirvo também da informação do coordenador do comitê que avaliou os stents no FDA, Dr. Maisel, de Boston, e aí ele começa a apresentação salientando que nos Estados Unidos, já em 2004, 80% dos stents implantados era do tipo recoberto, o que estabelece claramente vários milhões de pacientes que receberam stents recobertos desde 2002, caracterizando claramente que esses stents estão sendo muito utilizados na prática e que, do ponto de vista do que se faz nos ensaios clínicos, nós temos também uma imensa experiência na prática clínica. Em termos de custo-efetividade, a frase que se diz é que os stents têm um custo muito elevado, e eu chamo a atenção que quem diz isso tem muita razão, principalmente se morar no Brasil. Os stents recobertos no Brasil são os mais caros do mundo, e não é mais caro do ponto de vista relativo ao salário mínimo, a qualquer, é mais caro em termos absolutos, é mais caro que no Japão, que é dito o lugar onde é mais caro no mundo em termos absolutos. Então, quando se observa a visão que muitas vezes inadequadamente os médicos têm sobre custo-efetividade, olhando só o custo, essa afirmativa parece verdadeira, particularmente no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, um stent recoberto custa pelo menos 3 vezes mais. Alguns dos stents recobertos, principalmente os 2 primeiros que foram lançados, que é os que nós vamos tratar hoje, custavam pelo menos 3 vezes mais do que nos Estados Unidos em valores absolutos. Mas custo-efetividade não é só custo, tem que se considerar efetividade. E a fórmula, sempre que se compara uma intervenção nova com uma antiga, tem que fazer a diferença do custo de uma da outra e também a avaliação da efetividade, que muitas vezes é apresentado na forma de anos de vida, ganhos ajustado para a qualidade de vida. Especificamente, nós temos informações de custo-efetividade abordando anos de vida ajustados, fundamentalmente, não anos de vida, mas anos de vida sem reestenose, uma vez que só agora nós estamos tendo informações mais importantes sobre mortalidade, e, portanto, esses estudos têm que ser refeitos. Um conceito fundamental de custo-efetividade é que talvez seja uma das poucas áreas da medicina que não dá para fazer nenhuma extrapolação de dados no exterior e querer aplicar aqui. Só estudos realmente aplicados no nosso cenário é que podem ser utilizados. Felizmente,
pela grande contribuição da professora Carize Polanzi, que nós temos informação de custo-efetividade, e eu trago para vocês essa informação que foi publicada já há 2 anos atrás, nesse livro que resume os prêmios que o SUS deu para Economia em Saúde. Então, o nosso grupo recebeu esse prêmio há 2 anos atrás por esse trabalho, e nós sabemos que para valores de 2004, especificamente estudando apenas o stent recoberto com rapamicina, o custo adicional em um ano na perspectiva de convênios, ou seja, a perspectiva não pública, o custo adicional é R$ 3.800 por paciente, e aí na perspectiva pública, num cenário de SUS, é R$ 6.619, sendo que a relação de custo-efetividade para evitar uma reestenose é de 27 mil para a situação não pública e 47 mil para a situação pública. Claramente, relações de custo-efetividade muito elevadas quando nós estamos discutindo um desfecho substituto e não mortalidade. Entretanto, é fundamental que se faça, num estudo formal de custo-efetividade, o que se chama de análise de sensibilidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é feito isso, mas do ponto de vista prático, aqui nós temos, nesse estudo, para o stent recoberto com rapamicina, no cenário de 2003, 2004, tanto na perspectiva não pública quanto na perspectiva pública, nós introduzimos na análise de sensibilidade a probabilidade de reestenose angiográfica usando o stent convencional, o stent não recoberto. Então, vocês veem aqui que, obviamente, quando a reestenose é muito baixa, 10%, a relação de custo-efetividade vai para mais de R$100 mil. Entretanto, quando nós temos pacientes com alta probabilidade de reestenose, até 40% ou 50% aqui, essa relação vai diminuindo bastante. Os níveis são sempre mais elevados, vejam que aqui a escala é diferente, os níveis são sempre mais elevados ou mais inapropriados quando trabalhamos no setor público. E a razão simples para isso é que nesse modelo, o pagamento do tratamento da reestenose, como em parte ele pode ser feito por angioplastia ou por cirurgia, e como esses dois procedimentos têm uma remuneração muito baixa no Sistema Único de Saúde, a relação fica muito menos aceitável. Mas o conceito importante aqui é que a relação de custo-efetividade ela se torna tanto mais atrativa quanto maior é a probabilidade de reestenose. E eu chamo a atenção que a Unimed, que é o maior pagador de saúde complementar no nosso estado, ela usou a informação do nosso trabalho para criar um protocolo no qual só pacientes com alta probabilidade de reestenose recebiam stent recoberto. O resultado disso é que, ao contrário do número que eu mostrei para vocês, dos pacientes nos Estados Unidos a partir de 2004, com 80% de utilização, a última avaliação da Unimed no Rio Grande do Sul revela que apenas 20% dos stents que foram colocados no ano passado foram do tipo recoberto. Portanto, parece que a informação de custo-efetividade está sendo bem utilizada para o processo decisório. A outra informação importante da análise de sensibilidade desse estudo, e que também tem implicações práticas, é que se nós mudarmos o custo do stent, ou melhor, o preço do stent, essas relações nos trazem informações muito úteis. Eu mostro para vocês aqui primeiro no cenário não público. Observem que aqui neste ponto nós temos a situação a partir da qual o stent recoberto torna-se dominante em relação ao stent não recoberto. Ou seja, se no setor não público o stent recoberto custar menos de R$ 6.600, não só ele tem uma relação de custo-efetividade satisfatória, usando o desfecho que nós utilizamos, como ele também domina, portanto, é aquela situação ideal em que nós temos um procedimento que é mais efetivo e mais barato nesta análise. Essa informação também foi utilizada pela Unimed e também pelo SUS, no momento em que estava pensando em autorizar os stents recobertos. Hoje em dia, para alguns tipos de stents recobertos, a Unimed já paga este valor.
Portanto, uma decisão sábia de quem está administrando o dinheiro desse sistema de pagamento. Na perspectiva pública, os resultados são bem piores, há a necessidade do stent ser bem mais barato. A estratégia que o SUS pretendia adotar quando pensava em aprovar esses stents era de limitar o número que seria utilizado por operador e também pagaria muito menos do que a indústria estava propondo, usando um processo decisório bastante adequado também. Então, ao contrário do que se pensava, com uma administração apropriada da informação de custo-efetividade, nós não temos a ideia de que as relações sejam inaceitáveis, mas que há soluções para isso e elas já estão sendo tomadas no nosso meio. De qualquer forma, eu gosto muito de utilizar essa figura. O que aconteceu no processo decisório da comunidade médica mundial, mais em alguns países, menos em outros? Nós temos aqui uma figura que mostra o percentual de utilização de qualquer intervenção, no caso os stents recobertos, ao longo do tempo. E o comum dos métodos terapêuticos é que se tem um período inicial de pouca utilização, segue-se um período de aumento progressivo até que aquele procedimento ocupa o seu espaço no armamentário terapêutico. Essa curva pode continuar em alguns casos, e isso pode acontecer no que nós estamos discutindo, e essa utilização cair drasticamente, porque o método se torna ou obsoleto ou se descobre que ele não é adequado. Para quem gosta de praticar medicina baseada em evidência, o ideal é que esse limiar aqui de aumento de utilização ocorra quando houver evidência adequada para o uso. A história aqui foi bem interessante, eu chamo a atenção para vocês, a frase é do Dr. Salim Yousuf: a cardiologia intervencionista é a área da medicina, não é nem da cardiologia, a área da medicina que mais tem informações derivadas de ensaio clínico de todas as áreas da medicina. A frase não é minha, eu cito a fonte, que é um dos maiores epidemiologistas clínicos do mundo, na área cardiovascular muito bem conhecido. Só que o que acontece é que muitas vezes a evidência chega tarde. Bom, o que nós temos para os stents recobertos? Uma velocidade muito rápida. Vocês notam que eu não usei uma escala proporcional aqui embaixo por razões pictóricas. O primeiro estudo que mostrou que os stents recobertos diminuíam claramente a proliferação da íntima e, consequentemente, a reestenose, foi publicado, o primeiro autor é um colega nosso do Dante Pazanese, de São Paulo, Dr. Eduardo Souza, chama-se FIM, o trabalho, embora fosse o começo, o nome é FIM, é First in Humans. Na realidade, esse estudo foi publicado em 2001. Rapidamente, em 2002, nós já tivemos a publicação do primeiro ensaio clínico randomizado, confirmando que havia realmente diminuição de reestenose. Vocês vejam que o chamado Ravel, esse ensaio clínico foi o que gerou a aprovação do stent recoberto com rapamicina, mas vocês observem que não foi a partir do Ravel que nós atingimos o limiar. Aqui nós temos duas razões para isso. A primeira eu acho louvável, que é o fato de a informação ser inicial e as pessoas se colocarem de maneira mais conservadora, que é sempre muito recomendado quando se trata de intervenções invasivas. Mas aqui havia uma outra razão. A comunidade da cardiologia intervencionista não gostou da ideia de que os stents recobertos passariam a predominar. Primeiro, por uma razão corporativa de sustentação da própria sociedade. Só um fabricante tinha o stent, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não tínhamos ainda qualquer perspectiva de que outras empresas pudessem lançar. Com isso, esse dono do mercado, vamos dizer assim, deixaria de pagar todos os eventos para a indústria. Mas também tinha uma outra razão. O cardiologista intervencionista muitas vezes gosta da reestenose, porque a reestenose permite que ele faça o chamado exame de controle. Então, cria mais um exame e cria mais um exame depois para tratar a reestenose. Bom, essa é uma interpretação minha e que justifica, pelo menos em parte, o fato de que muitos operadores não adotaram, mesmo com um ensaio clínico publicado no New England, mostrando claramente que a reestenose tinha diminuído de maneira drástica. Mas isso mudou a partir da publicação da série de ensaios clínicos
taxus e cílios, agora os 2 stents recobertos, com rapamicina e com paclitaxel, e aí o limiar foi ultrapassado e a utilização aumentou a ponto de chegar em 2004 naquela afirmativa de que mais de 80% dos stents implantados nos Estados Unidos eram utilizando agentes antiproliferativos. Bom, então essa é a situação que nós temos a partir de até 2004. O que aconteceu é que a partir de 2005 nós começamos a ter informações, eu salientei uma delas, que me parece bastante boa, que é um estudo de coorte, portanto, um estudo observacional de 2.229 pacientes que receberam os antiagregantes plaquetários tradicionais 3 meses após implante de stent com rapamicina, 6 meses após implante com paclitaxel, todos receberam ácido acetil salicílico, e eles tiveram desfechos avaliados em 9 meses, onde eles se preocupavam com chamada trombose subaguda, mas particularmente, essa é a observação importante, a trombose chamada tardia, mais de 30 dias após o implante. O resultado desse estudo é que houve 0,6% de trombose subaguda e 0,7% de trombose tardia. Mas o aspecto mais importante e que traz implicações práticas é que estas tromboses se associaram em 45% dos casos com mortalidade. Ao contrário do que acontece tradicionalmente se acredita acontecer com a reestenose, que é considerado uma doença benigna criada pelo homem, a trombose tardia parecia, pelo menos, embora incomum, esses são os números, parecia se associar com alta mortalidade. No estudo de análise multivariada, ficou evidente que um dos grandes determinantes da trombose era, com um risco relativo, uma razão de chances aqui, de 90, era a interrupção de antiplaquetário. A primeira pergunta que se faz é, será que isso é uma observação isolada, ou será que isso tem outros achados confirmatórios e mais? Será que isso tem plausibilidade biológica? Então, a primeira é a próxima etapa da evolução histórica desse processo, que foi a apresentação deste estudo chamado Basket Leite. Eu chamo a atenção que ele foi apresentado já em março do ano passado e até agora não foi publicado, mas foi um momento realmente de divisão de águas para aqueles de nós que acompanhamos de perto esse assunto. Esse aqui é uma subanálise aninhada no ensaio clínico randomizado, ensaio clínico de custo-efetividade. E, fundamentalmente, eles observaram 743 pacientes que não tiveram eventos em 6 meses, ou seja, não consideraram chamados eventos precoces, e eles foram acompanhados por 12 meses, já sem a utilização da dupla proteção de antiagregantes plaquetários, ou seja, sem o clopidogrel. Nesse caso aqui havia 499 stents recobertos e 244 convencionais. Aqui os desfechos que foram utilizados, eu chamo a atenção que isso não está publicado, a referência que eu mostro para vocês é do ensaio de custo-efetividade. Essa aqui é a informação que eu tenho, o slide é da apresentação do American College do ano passado, e a observação que chamou a atenção, indo ao encontro do achado anterior do estudo de coorte, é que havia uma mortalidade de 4,9% nos stents recobertos versus 1,3% nos stents não recobertos. Do ponto de vista da análise de trombose tardia, 1,3% versus 2,6%. Estatisticamente não foi significativa, mas o achado ia na mesma direção. Do ponto de vista de plausibilidade biológica, uma da importante pesquisadora patologista, a doutora Ramu Virmani, que trabalha em Washington, ela desde a primeira apresentação de stents farmacológicos tem chamado a atenção para o risco de trombose. E aqui é um dos trabalhos do grupo dela, que foi publicado no ano passado no JACC. São necrópsias de 23 stents recobertos e 25 stents convencionais. E, fundamentalmente, o que vocês veem aqui é o achado ao longo dos meses da reendotelização do stent recoberto versus o stent convencional.
mostrando, pelo menos nessa amostra, de que haveria plausibilidade biológica de que, não havendo reendotelização, aumentaria o risco de trombose nos estentes recobertos. A hipótese, então, é que haveria cicatrização tardia, endotelização pobre e, consequentemente, aumento do risco de trombose. Nesse contexto, o editorial que acompanhou esse trabalho, que foi escrito pelo Dr. Colombo, que é um indivíduo que já contribuiu muito para essa área, ele já propõe, então, desde o ano passado, que nós devemos estender a proteção com clopidogrel por, no mínimo, 1 ano. E uma frase que eu gosto de repetir, porque eu acho que é bem interessante, ou até que algum médico tenha coragem de interromper a utilização do clopidogrel. Portanto, então, nós temos as evidências de estudos observacionais, de estudos aninhados, de análises aninhadas em ensaios clínicos. Resta saber o que acontece do ponto de vista de ensaios clínicos randomizados. E aí nós temos, então, na edição mais recente do New England Journal of Medicine, nós temos várias meta-análises. E é um pouquinho difícil entender, até porque que em algumas análises, no mesmo grupo de pacientes, por que nós temos um resultado e outros não. E aqui eu vou mostrar primeiro uma delas, a do Dr. Castrati, sobre especificamente desfecho trombose tardia. Então, são quase 5 mil pacientes, aqui é só rapamicina. Eu chamo a atenção para aqueles de vocês que leem meta-análises. É importante sempre saber se a meta-análise é feita com o dado individual do paciente ou se ele é feita com a média ou com os valores médios relatados no trabalho. Essa aqui é uma meta-análise de bom nível, ela é feita com os dados de todos os indivíduos, um acompanhamento de 1 a quase 5 anos. E aqui é importante salientar um viés que pode haver nesses ensaios clínicos, em que a análise pode ser feita da trombose, não incluindo a trombose pós-reestenose, que em 8 ensaios foi feito assim, ou incluindo. É importante caracterizar esse viés da análise. Em muitos dos estudos, usando o argumento da intenção de tratar, cada vez que o indivíduo faz reestenose, qualquer coisa que aconteça com ele depois, como o desfecho era reestenose, não é considerado. Portanto, um indivíduo que faça reestenose em 5 meses com stent não recoberto, ele, se tiver trombose depois, essa trombose não é atribuído ao stent não recoberto. Então, isso é uma maneira de fazer a censura dos dados que traz um viés favorável ao stent não recoberto. Tendo feito isso era em 8 de 14 desses ensaios. Isso vai voltar a ser discutido depois. Aqui vocês veem, me agrada essa figura porque ela mostra, mesmo que o P seja 0,75, e mesmo que o número de pacientes com trombose ao final seja 34 e 31, aqui considerando qualquer trombose, esses números que eu estou dando para vocês, aqui não, aqui é o que o trabalho relatou, né? Nós vemos algo que os senhores vão ver que vai se repetir um pouco. Até o primeiro ano há uma discreta vantagem para o stent recoberto. Desculpa. Uma discreta vantagem aqui é trombose, né? Então o stent recoberto está mais baixo, com uma piora mais adiante, reforçando o conceito da trombose tardia. Nós temos uma segunda meta-análise também, publicada agora no New England, um número expressivo, 1.700 mais 3.500 pacientes. De novo, eventos individuais, 4 anos, aqui não incluindo, então tem o viés, volta a aparecer trombose, o stent não recoberto 0,6 versus 1,2, percentual baixo nas duas, não há diferença significativa, mas a tendência volta a aparecer para a rapamicina e para o paclitaxel, aqui 0,9 versus 1,3. Então, um fenômeno que continua aparecendo. Reconhecida essa limitação do viés que eu mostrei para vocês de algumas análises, um grupo se reuniu para tentar definir melhor o que é trombose. E se estabeleceu essa escala definida provável ou possível. Fundamentalmente, essas duas são consideradas situações em que existe altíssima probabilidade, aqui é com certeza, aqui é altíssima probabilidade, e esse possível é qualquer morte não explicada com mais de 30 dias. Então, o próximo meta-análise que eu vou mostrar para vocês
usa esses dois desfechos como trombose real, e nessa meta-análise, vocês veem aqui, são 1.748 pacientes com rapamicina, e aqui incluindo a trombose pós-reestenose. Então, esse aqui é o melhor cenário possível em termos de trombose para o stent recoberto. E o que se observa aqui, vocês veem rapamicina livre de trombose, tendo vantagem inicial, volta a aparecer isso, e igual depois. Mas esse é o melhor cenário, vocês viram antes o pior cenário também. Da mesma forma, usando a definição do ARC, né, só definida e provável, nós temos aqui em 898 com rapamicina e 2.277 com paclitaxel, 1.400 com paclitaxel, aqui, incluindo trombose pós-reestenose, há uma vantagem para a rapamicina, o vermelho aqui embaixo, 1,5, não significativo novamente, e no paclitaxel praticamente os mesmos resultados. Então, a frase que tem que ser feita é que quando se avalia a partir do melhor cenário, não há evidência de impacto maior de trombose. Entretanto, quando se avalia como os estudos foram feitos, há uma tendência clara de trombose tardia nos stents recobertos. Aqui é importante salientar, nesse estudo, que ao contrário do que apareceu naquele estudo de coorte que eu mostrei para vocês, a mortalidade com a trombose, na realidade, foi de 30%, foram 35 pacientes aqui, 33 ali, mas foi de 31% no recoberto e 30%. Qual foi a diferença? É que essa mortalidade aqui ocorreu mais cedo do que essa aqui. Tá? Então, é importante salientar que aquilo que se dizia aqui, até 50% das tromboses tardias do stent recoberto poderiam gerar mortalidade, nesta análise aqui foi semelhante nos dois, só que um durou mais do que o outro, pelas razões provavelmente que nós já discutimos. Vamos agora chegar em setembro do ano passado. Nós estávamos em março do ano passado, aproximadamente, agora nós estamos em setembro, onde houve a divulgação dos resultados de duas meta-análises. Eu vou mostrar só uma para vocês, por uma razão muito simples, porque a outra não foi publicada. Mas essa aqui foi publicada exatamente na época do Congresso Mundial de Cardiologia, nós estávamos lá, essas duas meta-análises foram discutidas pelo próprio Dr. Salim Yusuf, e houve realmente uma divulgação muito ampla desses resultados. Aqui é importante salientar que tipo de meta-análise é esse aqui. Isso aqui é meta-análise de fundo de quintal, vamos deixar bem claro. O cara senta, pega os trabalhos, olha e escreve o trabalho. Ele não se dá o custo de ir lá buscar a informação do paciente individual. São dados médios. São 17 ensaios, um número grande de pacientes, 8.821. E aqui eu salientei mortalidade total, mostrando o que nós vamos olhar com mais detalhe depois, que há, aparentemente, de forma não significativa, ao longo dos anos, aqui nós temos 4 anos usando stent com rapamicina, há uma tendência não significativa de aumento da mortalidade. Mas eu chamo a atenção que essa é uma meta-análise pobre, ela é geradora de hipótese, como pode ser qualquer meta-análise, mas ela merece melhor estudo. Vamos ver o que nós temos de informações agora, recentes. A primeira, que também veio semana passada, não é de ensaio clínico, é de estudo observacional, uma coorte imensa de 6.000 stents recobertos versus 13.738 stents não recobertos implantados na Suécia. Então, isso aqui é um registro muito importante, é um estudo observacional, desculpa, esse 13 anos está errado, é 3 anos, e o que se vê aqui é preocupante. Há uma tendência significativa aqui de que aqueles pacientes que receberam stent recoberto tivessem maior mortalidade. Vejam bem, aqui não é ensaio clínico randomizado, isso aqui é estudo observacional. Em estudo observacional, quem decidiu que stent põe é o médico. Qualquer pessoa que olhar a tabela 1 desse estudo verá que não há dúvida que pode haver um viés de seleção, os pacientes mais graves poderiam ter recebido stent recoberto, e esse achado poderia, pelo menos parcialmente, ser explicado por isso. Eles vão adiante e fazem uma análise que não é a mais ortodoxa, mas é interessante, porque ela mostra algo que tem plausibilidade biológica. Vocês veem que nos primeiros 6 meses não houve diferença de mortalidade entre as duas intervenções, mas isso passou a acontecer a partir
do período chamado vulnerável para a trombose tardia. Então, mais um achado que nos coloca numa posição de nos preocupar com essa informação, embora seja inevitável, num estudo de coorte observacional dessa forma, a possibilidade do viés de seleção. Então, vejamos no mesmo número do New England, o assunto tratado na meta-análise, essa aqui feita pelo Dr. Spalding, 1.748 pacientes, eventos individuais, 4 anos, uma tendência para melhor sobrevida no paciente com stent não recoberto, 93% versus 94%, 1% de diferença, não significativa, mas uma tendência. Entretanto, quando se faz uma outra meta-análise no mesmo número da revista, quase 5.000 pacientes, quase 5 anos, essa diferença não aparece. Ou seja, é um estudo também meta-análise, com as dificuldades das meta-análises, não confirmou os achados. E aqui nós temos um outro estudo, também olhando a mortalidade, naquele mesmo grupo de pacientes, observando uma diferença pequena, ainda favorecendo ao stent não recoberto em relação com rapamicina, mas não diferente do paclitaxel em relação ao stent não recoberto. Portanto, no mesmo número, na mesma revista, informações algumas contraditórias. Um achado que chamou muito atenção numa subanálise do grupo do estudo do Dr. Spalding é o fato de que, surpreendentemente para muitos de nós, quando se avaliou o subgrupo de 428 pacientes diabéticos, há uma evidente desvantagem do grupo que recebeu rapamicina. O tamanho de efeito aqui é grande e é significativo, 87% versus 95% de sobrevida. Entretanto, quando a mesma análise é feita com um número maior de pacientes, 1.411, nos diabéticos, na outra análise do castrate, nós vemos que não há essa diferença significativa, embora o stent não recoberto tenha vantagens também. Levantando uma hipótese, essa sim, do nosso ponto de vista, é nova, de que talvez o desempenho não seja tão bom nos diabéticos quanto se pensava originalmente. Para concluir, eu gostaria de dar a minha opinião sobre os temas que nós tratamos nos últimos 28 minutos. Em primeiro lugar, do ponto de vista de eficácia, quando o desfecho é reestenose. Eu acho que isso é fato. É difícil encontrar um assunto que esteja tão bem resolvido na literatura quanto esse. Do ponto de vista de efetividade, não há dúvida que isso é aplicável na prática clínica. E do ponto de vista de custo-efetividade, dizer que é inaceitável é mito, porque se nós fazemos as relações de custo-efetividade em situações específicas, como alto índice, alta probabilidade de reestenose, e se o preço do stent chegar num valor que seja pelo menos condizente com o mercado mundial, isso pode ser considerado como mito. Entretanto, em termos de segurança, a minha avaliação atual, e eu acho que a avaliação de todos, é que trombose tardia existe, então é fato. Mas, em relação ao aumento da mortalidade, as informações eu considero ainda não definitivas e eu coloco mito questionável. Qual é a perspectiva que nós temos com esta análise em função da utilização desses dispositivos? Voltando à nossa figura de utilização, vejam que nós estávamos lá em 2003, houve o limiar de aumento de utilização, do 2004, 80% nos Estados Unidos sendo utilizado. A partir de 2005, nós tivemos as primeiras coortes que trouxeram impacto sobre a questão da trombose tardia. Nós temos agora 2006, início de 2007, as meta-análises sugerindo que haja um risco aumentado em algumas circunstâncias. E a minha perspectiva, não só perspectiva, mas como também a minha conduta ao longo desse último ano, desde que foi apresentado pela primeira vez o Basket Late, é que a nossa curva de utilização desses dispositivos seja desviada para a direita. Ou seja, nós possamos selecionar melhor os pacientes, aqueles que têm maior chance de se beneficiar através de uma estratificação fundamentalmente relacionada com o risco de reestenose. E também a expectativa de que o preço desses dispositivos caia.
E, nesse contexto, eu volto ao nosso caso clínico. Então, lembrando, era um paciente com infarto agudo do miocárdio por uma evidente trombose intraestente. Eu sentei, naquele momento, foi semana passada isso, esperei um pouco, li todos os artigos enquanto eu estava pensando e o paciente estava na mesa, e eu decidi que esse era um paciente com uma trombose de estente, uma trombose tardia, e que ele era diabético, que ele tinha alto risco de reestenose por causa da presença do diabetes bastante avançado que ele tem, e eu optei em colocar um stent recoberto com rapamicina no tratamento da trombose aguda, sabendo, e o paciente também sabia, que isso nós não temos uma resposta definitiva quanto ao futuro que nós poderemos ter nesse paciente especificamente, mas algo que participou fortemente nesse processo decisório é que o paciente podia e estava disposto a usar clopidogrel para o resto da vida. Muito obrigado.